do Senhor, irmãos. Vamos sentar. A Liliana estava orando e ela falou uma palavra, que é a palavra que hoje eu creio que o Senhor queira colocar no nosso coração, pelo menos no meu colocou, já eu quero repartir com os irmãos, que é com relação a esse selo, essa marca, esse sinal, que muitas vezes nós esquecemos de lavar, esquecemos de cuidar dele. E eu quero rapidamente hoje, meus irmãos, não é uma promessa, eu não posso prometer que eu não posso cumprir, né? Mas é tão simples para mim a palavra de Deus, nós complicamos muito a palavra de Deus, né? A palavra fala que Deus criou o homem reto, mas eles buscaram muitas invenções. E uma das nossas invenções é colocar uma moldura no quadro, para ficar mais bonito. Mas o quadro de Jesus não fica mais bonito com nenhuma moldura, ele é o que é. E eu louvo a Deus porque se nós fugirmos desse alvo, desse centro, nós podemos enfeitar o que for, mas sem Jesus não dá. Verdade. Sem esse centro dessa hora que é Jesus, não dá. Nós sabemos que Ele veio, Ele falou, eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. E são palavras que quando a gente lê são líricas, são românticas, são até às vezes poesia. Mas, amado Jesus, Ele veio e não só para ser uma criança, nós sabemos disso. Não só para ser um jovem que é adolescente ainda, ele acaba cuidando das coisas do Pai lá no templo. Mas a palavra de Deus narra a sua vida depois que começa o seu ministério, não como momentos muito fáceis, mas momentos de vitória. Jesus, Ele ensinava, Ele pregava e Ele curava. E naqueles 3 anos Ele deixou um ensinamento maravilhoso. E esse ensinamento dele terminou com um grande sinal: sua morte, derramar do sangue e o completar da vitória, essa moldura na sua ressurreição. Subiu aos céus, está vivo e vai voltar. Amém. Que promessa gostosa essa, eu vou voltar. Tem um filme do Schwarzenegger lá que ele olha para trás e fala, ó, be back, né? Assim, com grande coisa ele vai voltar. Ele vem voltar para praticar uma justiça ou injustiça, mas quando Jesus fala, eu vou voltar, ele volta no desejo dele. Mas ele fez uma coisa maravilhosa, eu enviarei o outro Consolador. E ele está aqui conosco para nos ajudar a limpar aquilo que nós precisamos limpar, para mostrar para o mundo quem somos nós. Às vezes essa frase, quem somos nós, é totalmente diferente, ou estou dizendo, é diferente daquela que alguém quando conversa diz assim, você sabe com quem você está falando? Eu quero dizer aos irmãos que nós não precisamos dizer com quem o diabo está lidando. Você precisa ter certeza que os inimigos da nossa alma, o inimigo da nossa alma, sabe. Nós é que precisamos saber quem somos. Ele sabe, ele vê. E nós precisamos crer quem somos. Muitas vezes não sabemos quem somos em Cristo, não sabemos o que temos nele e como o Senhor nos defende com aquilo que Ele colocou em nós. No Salmo 86, Davi diz assim, Senhor, me dê um sinal. Me dê um sinal para que os meus inimigos saibam e reconheçam. Nesses dias aí, eu tenho vários cartões que não chegaram em nenhum lugar porque eu não coloquei o selo. Não andou. Fiz de tudo. Quantas contas você pega o envelope e não põe o selo, ou cartas que você manda, está tudo pronto, tudo perfeito, mas se não tiver aquele selo, não anda. Não anda. E alguns que sabem que somos esquecidos já mandam um envelope pré-selado, né? Pré-pago, dizendo assim, não precisa pagar não, eu pago por você. Pode colocar no correio que vai andar, eu já paguei por você. Você vai lá no consulado fazer a renovação do passaporte, assim, você tem que deixar um envelope pré-pago. E se você quer aquilo lá, você coloca mais crédito ali naquele selo. Você coloca um selo mais caro para que aquilo lá venha em segurança. Davi falou, pediu um sinal. No livro de Ezequiel, o Senhor disse assim para o anjo marque nas testas todos
que estão chorando e clamando por Jerusalém, porque eles estão chorando e clamando por justiça, e quando vier a morte, esses serão preservados. Quando Deus chegou e falou para Moisés: Moisés, leva o povo para aquele lugar chamado Gozém, e eu vou derramar as pragas aqui, como sinal de que eu tenho controle de dar, derramar e tirar. Eu tenho controle, mas todo mal não cairá lá, porque em Gozém coloquei a marca da minha proteção. E caíam pragas em todas as áreas do Egito, mas em Gozém não caía nenhuma praga. Os animais não morriam, não tinha mosca, não tinha as rãs, não tinham as enfermidades, nada. E era uma cidade muito perto ali, uma região muito perto do próprio palácio do faraó. E ali existia uma proteção, uma marca do Senhor. Irmãos, a palavra fala que lá em Isaías, o rei Acaz, Deus falou para ele: ó, Acaz, me pede um sinal. Ele falou: não vou testar o Senhor. Ele falou: bom, você não vai pedir, mas eu vou te dar um sinal. A virgem conceberá um filho, e o seu nome será Emanuel. Aleluia. E Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu. E esse sinal não estava ali já na manjedoura. Era um sinal completo que começou na manjedoura. O Senhor não falou que o sinal seria somente aquela virgem dando à luz a um filho. Falou do que ele ia padecer. Falou para Isaías o que ele ia sofrer. Falou para que ele ia sofrer e por que ele ia sofrer. Diz a palavra que agradou a Deus moê-lo, o castigo que nos traria paz ficou sobre ele, a marca do meu pecado ficou sobre ele, a mancha do meu pecado ficou sobre ele, e sobre mim ficou a marca da salvação. Glória a Deus. Estava dirigindo aqui na Jorge Bush, o guarda me parou. Eu falei: ai meu Deus, eu acho que está tudo pago, está tudo em ordem, perdeu tanto dinheiro, deve estar tudo em ordem. Ele falou assim: a sua placa não dá para ver. Acho que ele queria saber o que significava. Ele falou: não dá para ver sua placa, está com terra, você tem que limpar a sua placa. Tá bom. Peguei pano lá no peito. Tá bom assim? Você tem luz na placa para a noite? Eu falei: tenho, acende aí. Acendi, então procurando talvez me ajudar. E eu pensei que queria me multar também, né? Mas eu falei: mas por que ele quer saber minha placa? Ele falou: eu tenho que ver a uma certa distância e identificar a sua placa. Aí ele pegou, foi lá na frente e falou: você tem a placa na frente? Geralmente a gente não põe a placa na frente, aqui tem que ter a placa na frente. Ele falou: você tem dos dois lados a identificação? Eu falei: eu acho que agora eu tenho. Precisa limpar da frente? Não, da frente está bem. Eu fiquei prestando atenção assim, que me identificar por aquela placa. De que maneira você é identificado por mim? Talvez seja pelo teu perfume, né? Seja pelo teu sorriso, né? O Fabrício chegou, soltou aquele sorriso bonito, estava com saudades. A marca dele para mim foi um sorrisão. O Kevin, ele me vê, ele sai correndo para mim, me dá um five, assim, um low five, ele gosta. É um sinal da nossa amizade. Eu dando um alô para o João assim, para o Marcos, ele sabe: está aqui, ó, estou aqui. Às vezes ele dá um sinal só, mas com o sinal de que nós nos conhecemos, né? As crianças me conhecem pelo sinal da voz. Liga para o pai atende, conforme o pai atende já começa: o que o senhor tem? O sinal é a voz. O Davi é a maneira de dirigir, não sei. Talvez outros a maneira de fechar a porta. Talvez outros a maneira de chegar em casa. Você tem um comportamento, um sinal de que você é reconhecido também. Mas existe aquele sinal que o Senhor nos tem colocado, e a palavra fala do sinal da besta, fala do sinal que está sobre os 144 mil. Mas existe uma marca de perdão sobre nós. Existe essa marca do sangue de Jesus sobre nós, que é esse perdão maravilhoso. Irmãos, eu tive assim, para mim, né? Eu li o livro de Lucas, li o livro de Mateus, Marcos e João, e o livro de Lucas é o que mais fala. Então eu anotei 30 fases, acontecimentos da vida de Jesus no seu ministério. E se eu acompanhei em Mateus, eram os mesmos
Acompanhei em Lucas, mesmos que Marcos, mesmo que João. Um repetia de uma forma, outro de outra, outros até anulavam, mas Lucas foi o que falava mais. Ele começa com o seu batismo, vai para a tentação, ele fala da sua doutrina, que é ensino, pregação e cura. Ele cura um leproso, foi o primeiro. Ele cura um criado do centurião. Ele cura a sogra de Pedro logo no começo do ministério. Ele expulsou demônios. Ele expulsou o demônio dos endemoniados gergerenos, né? Muito difícil, que foi lá para os porcos. Ele perdoou o paralítico. Ele chamou os pecadores ao arrependimento. Ele ressuscitou a filha do governador. Curou uma mulher com 12 anos com fluxo de sangue. Depois ele curou mais 2 cegos. Ele expulsou o espírito mudo e surdo. Ele deu poder para os seus discípulos irem e pregar o evangelho. E não deu um poder que eu vou falar daqui a pouco. Ele curou um homem com a mão mirrada. Ele curou o cego e mudo. Ele multiplicou pães pela primeira vez. Andou no mar. Curou a filha da mulher cananeia. Ele curou muitos depois que estavam ali ao redor dela. Ele fez a segunda multiplicação. Ele transfigurou-se. Ele curou o lunático. Ele curou os cegos de Jericó. Ele purificou o templo, secou a figueira. Ele foi traído, entregou-se à morte, ressuscitou e manifestou-se àqueles que estavam ali esperando, e depois sobe. Esse é o ministério de Jesus em 3 anos. 30 fases. Cada uma delas tem um sinal. De todas essas 30 manifestações de Jesus, 2 vezes só, antes de morrer, ele disse: você está perdoado. Ora, se o perdão é pelo sangue de Jesus, pela morte de Jesus, como poderia ele, antes de morrer, falar assim: está perdoado? Ele perdoou aquele paralítico que desceu pelo telhado, trazido pelos amigos. Perdoou aquela mulher que quebrou o vaso de alabastro e jogou o perfume. Como ele poderia estar perdoando sem ter derramado sangue? Mas muitas vezes nós prometemos e de repente ameaçamos, e quando o inimigo deve ter ouvido essa frase, você está perdoado, ele sabia que para perdoar tinha que ser derramado sangue. Como Jesus vai perdoar se o sacerdote não derramou sangue, não fez nenhum sacrifício para perdoar o pecado daquela mulher e daquele homem? Jesus perdoando, era um alvoroço quando ele falava: está perdoado. Como esse homem vem perdoando? Só existe uma maneira de perdão, é o derramar do sangue. Eu creio que o inimigo deve ter ficado furioso, dizendo assim: eu quero ver se ele vai derramar o sangue dele. Está falando que vai, que já está perdoado. Irmãos, esse Jesus vai até a cruz, derrama o seu sangue, toma o nosso pecado e perdoa. Salmo 130, versículo 4, diz assim: só Deus tem perdão. O perdão está com Deus. Salmo 32:1 fala: bem-aventurado o varão que é perdoado, e Deus não lhe imputa o pecado. Salmo 86:5 fala que Deus está sempre pronto a perdoar. E Jesus diz que o perdão é do coração. Quando o sangue de Jesus acabou aquele coração todo. Irmãos, eu quero deixar bem claro que você tem um sinal. Quando eu fui na loja comprar um negócio para Eni, cheguei lá, tinha um selo em cima, escrito assim: sold. Ai, que tristeza, quando você vai buscar alguma coisa, vendido. Nós buscamos talvez outros sinais, tipo assim, em liquidação. Quando eu comprei, eu não deixei ele colocar o sold, vendido. Eu coloquei o meu sinal. Falei, escrevi assim: comprado. Vendido por ele, comprado por mim. Quando Jesus morreu e falou: Pai, está consumado. Em hebraico, está consumado significa está liquidada a dívida. Nós temos um sinal assim: pago.
é diferente do que vendido ou comprado. É pago, não tem mais, está pago. Se nós não limparmos esse sinal, o inimigo vai cobrar. E muitos estão querendo pagar pecado, querendo fazer alguma coisa para pagar. E existe um carimbo. Quando eu pago uma conta, tem um carimbo assim. Quando ele manda um envelope, ele escreve assim: pago. Põe o número do cheque, põe o valor, e põe a data, põe o envelope e manda. Se vier alguém cobrar, alguém telefonar, pega aquele papel. Não dá por telefone, né? Mas às vezes você tira até cópia do cheque. Está pago. Está pago. Então, amados, não esqueçam desse sinal que está sobre a tua vida e a minha vida. Você está pago. Eu estou pago. E não deixe o inimigo fazer, não estou enxergando a placa. Limpe bem essa placa. Que a tua fé, o livro de Isaías, no capítulo 7, fala assim: se você não ficar firme na tua fé, você nunca vai ser firme a vida inteira. Se nós não levantarmos, estivermos firmes naquilo que cremos, nós vamos estar firmes em situação nenhuma. Provérbios 24:10 fala assim: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força é pequena. Não é o inimigo dizendo assim: você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. O Senhor fala assim: o que eu peço de você, menos do que merece a tua iniquidade. Tem um hino que cantamos assim: o Senhor faz tudo, a nossa parte é crer nele. Essa parte é crer. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se você crê, limpa essa placa, porque na hora que vem o mal, tem um sinal sobre a nossa vida assim: pago. Você não precisa fazer nada. Quantas vezes o Senhor fala assim: deixa que essa luta você não tem que pelejar. Lógico que nós temos que não só não cruzar os braços e deixar o Senhor que faça tudo, nem crendo que Ele vai fazer. Mas, amados, quando o inimigo vier te acusar, dizer que você tem que pagar algum pecado, há poder no sangue de Jesus. Está pago. Hoje de manhã, quando participamos da mesa do Senhor lá no culto, é como lembrar do sacrifício, da morte e também da ressurreição do Senhor. O inimigo, ele pôs um preço assim, achando que ninguém ia pagar. E Deus enviou ao mundo Jesus Cristo, porque amou de tal maneira que deu. Ele deu para cada um de nós, porque não foi com ouro, não foi com prata, mas foi com o precioso sangue que Ele nos comprou. Nós estávamos presos, cativos, propriedade particular do pecado, vivendo em pecado, vivendo no mal e na morte. O Senhor Jesus vai lá, não só nos resgata, mas coloca em nós um sinal: pago. Aleluia. E eu olho para os olhos e para o comportamento e para o testemunho de alguns irmãos, eu não vejo outra coisa a não ser esse sinal: está pago. Vive em liberdade. Que cada um aqui possa viver em liberdade, não preso no passado, preso nas inseguranças do futuro. Viva cada dia, e que cada um aqui saiba contar o seu dia de uma maneira sábia. Amém. Se você vive pensando em passado e futuro, você deixa de viver esse dia maravilhoso que fez o Senhor. Eu ouvi uma frase interessante: aqueles que só se preparam para os dias de chuva, deixam de curtir os dias de sol. Ele não percebe o sol, está se preparando porque vem chuva, ele não está usufruindo do dia de sol. O amanhã pertence a Deus. Quando vier esse mal, disse o Senhor para Ezequias, os que têm a minha marca serão libertos. Quando o inimigo vier, quando vier o inimigo com a sua corrente querendo ajudá-lo no deserto, como diz o livro de Apocalipse, o Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. E na sua bandeira tem o mesmo sinal: o sangue de Jesus. Nessa bandeira tem o mesmo sinal: Jesus Cristo é o Senhor. Nessa bandeira tem o mesmo sinal. Você não precisa dizer que a sua placa vai vencer. Você não precisa dizer que a sua placa está caída. O inimigo vai ver. E o Senhor vai fazer você lembrar. Se você tem esse sinal aí, para que todos vejam que você anda em liberdade, porque foi pago o teu preço. Por isso hoje nós não somos de nós mesmos. Nós somos do Senhor. Amém. Se Ele tem o nome Senhor, é porque nós somos dele. Amém. E Ele é digno
de toda a honra, todo o poder e toda a glória, porque Ele derramou esse sangue maravilhoso. Eu não sei quantos aqui sentem essa liberdade em Cristo, andando e dizendo assim: não, eu fui pago. Tem outros que se acham tão assim: eu fui vendido. Não, o diabo não te vendeu, não. O Senhor te resgatou, e resgatou e deixou assim um preço, como aquele samaritano dizendo assim: e se devo mais, pode deixar que eu pago, mas há poder no sangue de Jesus. Foi suficiente. Ele derramou uma vez só, e foi suficiente para pagar a nossa dívida eterna em Cristo Jesus. Se nós pecarmos, o sangue de Jesus tem o poder de perdoar de todo pecado, de toda iniquidade, de toda injustiça. Que ninguém saia debaixo desse sinal. Seja esse ano para você, amado, seja a tua vida. Não vou falar de ano novo só, de tempos novos. Quero falar de hoje. Se hoje você andar com esse sinal sempre claro de que o Senhor te comprou e você é propriedade dele. Diz a palavra no livro de Romanos: aqueles que andam em Cristo Jesus, não segundo a carne, mas segundo o seu Espírito, não há condenação nenhuma. E uma condenação é essa: quem é você? Se você não tem dono, o inimigo toma. Se você tem dono, ele precisa comprar, e ele não tem como te comprar, a não ser que você se entregue para ele. Agora, não se esqueça que cada um de nós fomos comprados por um bom preço. E o Senhor colocou um selo em nós para que possamos andar, para anunciar que o Senhor é bom. Amém. E que nele não há injustiça. Vamos ficar em pé e pedir ao Senhor que a sua palavra, que lava, a sua palavra que purifica, nos abençoe. Quando Jesus enviou aqueles discípulos, Ele deu todo o poder para eles, menos um, o de perdoar pecados. Mas Ele falou que nós podemos perdoar uns aos outros as nossas ofensas. Por isso que Jesus nos ensinou a orar dizendo: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Se alguém aqui só perdoa quando pede perdão para Deus, talvez a sua placa, o seu sinal esteja um pouco embaçado. Cada um de nós aqui deve reconhecer e se orgulhar de ter esse sinal, essa marca. Dívida paga, liquidado. A cédula que era contra nós, que estava no nosso meio rodando, quem pode pagar? Quem pode pagar? Jesus resgatou, cravou na cruz, expôs publicamente o despojo do inimigo, dizendo: eu morri, derramei meu sangue e paguei. Mas Ele ressuscitou dos mortos pela justiça do Pai, porque o sangue foi derramado incontaminado. Senhor, eu te louvo pelo valor que o Senhor deu para a minha alma. Amém, Senhor. E o mundo todo não vale nenhuma alma que está aqui. Eu quero te louvar, Senhor, porque temos trabalhado, muitos têm conquistado. Senhor, eu te louvo porque não adianta ganhar o mundo e perder a alma. Mas eu te louvo porque o Senhor nos ajuda sim a vencer o mundo e ganhar almas para Jesus. Amém. E manter a nossa alma, Senhor, firme e constantemente crendo que o Senhor é o Deus das promessas. Eu vou pedir, Eliane,